Há algo silencioso, quase indizível, que acontece quando uma pessoa desperta para quem realmente é. E, sem que você perceba, o mundo ao redor começa a reagir. Alguns se aproximam, outros se afastam, muitos observam, e alguns simplesmente não suportam a sua presença. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque sua existência expõe verdades que muitos evitam encarar. A energia do escolhido não é barulhenta, não é arrogante, não é exibida. Ela é reconhecida. Ela acende espelhos no inconsciente dos outros. E é por isso que os sinais aparecem muito antes de você entender o motivo. Há pessoas que sentirão uma antipatia instantânea, sem explicação lógica. Outras tentarão imitar cada passo seu, como se buscassem capturar a sua essência. E haverá aquelas que ficam nervosas, tensas, inquietas, como se estivessem diante de algo que não conseguem decifrar, porque quando você carrega propósito, presença e profundidade, isso se torna impossível de ignorar. É como se a sua alma emitisse uma frequência que atravessa máscaras, fachadas e inseguranças alheias. E o mundo reage. Hoje, você vai entender os 8 sinais mais claros de que as pessoas reconhecem que você é um escolhido, mesmo antes de você perceber isso sobre si mesmo. Mas antes de continuarmos, um convite simples. Se este tipo de conteúdo fala com você, inscreva-se agora e continue caminhando comigo. Sinal 1. Antipatia instantânea e inexplicável. O primeiro sinal é, ao mesmo tempo, o mais desconfortável e o mais revelador. Quando alguém reconhece, mesmo que de forma inconsciente, que você carrega algo raro, profundo e difícil de ignorar, a reação imediata pode ser uma antipatia sem motivo. Você entra em um ambiente e, de repente, alguém já torce o rosto. A pessoa não te conhece, não sabe nada sobre a sua história, mas algo nela se contrai. É como se sua presença ativasse gatilhos que ela mesma não compreende. E é aqui que muitos escolhidos cometem um erro fatal. Eles tentam agradar, tentam provar que são gentis, educados, luz, mas não funciona, porque essa antipatia não tem nada a ver com você. Tem a ver com aquilo que você desperta no outro. Quem vive desconectado da própria essência se incomoda com quem vive um chamado interior. Quem vive preso ao ego se irrita com quem vive a alma. Quem se acostumou a caminhar no raso não sabe lidar com quem carrega profundidade. Você não fez nada. Você apenas existe. E isso já é suficiente para que algumas pessoas sintam desconforto. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Muita gente não reage ao que você é, reage ao que você espelha dentro delas. E quando alguém percebe, mesmo que sem entender, que você é um escolhido, aquilo que estava adormecido nela desperta inseguranças, medos, sombras, comparações internas. E isso se disfarça na forma mais fácil, antipatia. Mas lembre-se, a rejeição que nasce sem motivo nunca fala sobre você. Ela revela o mundo interior do outro. Sinal 2. Olhares excessivos, fixos e prolongados. O segundo sinal é silencioso, mas impossível de ignorar. As pessoas olham para você mais do que o normal. E não é um olhar comum, é um olhar que demora, que observa, que mede, que tenta interpretar aquilo que elas mesmas não conseguem traduzir. Há algo na sua energia que chama a atenção, não com barulho, mas com profundidade. O escolhido não entra em um lugar, ele mexe no campo de quem está ali. Os olhares vêm de todos os lados, mesmo quando você não faz questão de ser percebido. Em alguns casos, é admiração silenciosa, em outros, curiosidade, e para alguns é inquietação, mas todos, sem exceção, sentem algo. Você percebe quando alguém tenta escondê-lo, desviando rápido, como se tivesse sido pego.
ou quando outra pessoa não consegue parar, encarando com um misto de fascínio e confusão. É como se sua presença ativasse um radar emocional nos outros, e eles não sabem por quê. Os olhos revelam mais do que palavras, e quando muitos olhares começam a te seguir, mesmo entre desconhecidos, isso significa uma coisa simples. Algo em você é visto antes mesmo de você falar. Sua postura, seu silêncio, sua forma de se mover, sua consciência, seu campo. Tudo isso comunica. Não é aparência, não é estética, é essência. O olhar demorado é a alma do outro tentando decifrar a sua. E o mais interessante é que isso acontece mesmo quando você não está vivendo o seu melhor momento. Porque o reconhecimento não é sobre o que você está fazendo agora, é sobre aquilo que você nasceu para ser. Sinal 3. Imitação. Quando as pessoas começam a reproduzir o seu jeito. Um dos sinais mais intrigantes de que as pessoas reconhecem que você é um escolhido é a imitação. Às vezes sutil, às vezes escancarada, mas sempre reveladora. Sem perceber, alguém começa a copiar o seu estilo de falar, seus gestos, sua forma de se vestir, suas escolhas, suas opiniões, sua postura diante da vida. É como se sua energia funcionasse como um campo de inspiração involuntária, fazendo o outro buscar, não o que você faz, mas o que você desperta. A verdade é, quando você carrega propósito, presença e identidade sólida, as pessoas ao seu redor sentem um impulso quase inconsciente de se aproximar da sua frequência. Elas percebem que há força em você, a clareza, a direção, e mesmo que não admitam, querem tocar essa fonte. No entanto, há um detalhe importante. Nem toda imitação é admiração. Às vezes é insegurança, às vezes é comparação, às vezes é falta de identidade. Porque, quando alguém ainda não tem clareza sobre quem é, ver você sendo quem é desperta duas possibilidades. Ou a pessoa cresce, ou ela tenta copiar. E muitas vezes, ela nem percebe que está fazendo isso. É a sombra buscando se preencher com a sua luz. É o ego tentando capturar algo que só pode ser vivido pela alma. Por isso, quando você notar que certas pessoas começam a repetir o que você faz, não estranhe. Isso não é sobre comportamento, é sobre impacto. O escolhido não influencia pela força, influencia pela existência. Sinal 4. Nervosismo, tensão e agitação perto de você. O quarto sinal é fácil de perceber, mas difícil de compreender, especialmente quando você ainda não reconhece sua própria força espiritual. Algumas pessoas simplesmente ficam nervosas perto de você. As mãos transpiram, a fala falha, os gestos ficam descoordenados, elas riem demais ou de menos, ficam tensas, inquietas, alteradas. E você, muitas vezes, se pergunta, mas por que eu nem disse nada? A resposta é simples e profunda. Sua presença revela camadas que muitas pessoas passam a vida inteira tentando esconder de si mesmas. Você tem uma energia que penetra, que lê, que percebe, que vê o que o outro tenta disfarçar. E, inconscientemente, as pessoas sentem isso. Não é que você julgue, é que você enxerga. E apenas o fato de você existir diante delas já desperta um espelho interno que elas não sabem como lidar. Sua tranquilidade pressiona inquietações alheias. Sua verdade expõe mentiras internas. Sua profundidade incomoda quem vive na superfície. Sua luz mexe com quem não quer encarar a própria sombra. E tudo isso se manifesta como nervosismo. Esse desconforto não tem a ver com comportamento social. Tem a ver com campo energético. Tem a ver com vibração. Tem a ver com impacto espiritual. O escolhido, mesmo em silêncio, provoca movimento no inconsciente das outras pessoas. E esse movimento, para quem não está pronto, é desconcertante. Por isso, se você nota que certas pessoas ficam estranhamente agitadas na sua presença, entenda,
Não é você que causa desconforto. É a alma delas que não está acostumada com alguém que vibra verdade. Sinal 5. Atenção intensa aos seus erros, mesmo os menores. Este talvez seja um dos sinais mais dolorosos e, paradoxalmente, um dos mais claros de que as pessoas reconhecem que você carrega algo diferente. Quando alguém percebe em você uma força, um propósito, uma integridade que ela mesma não possui, surge um fenômeno curioso. Seus erros, até os mais insignificantes, ganham proporções gigantescas. Você erra uma vez e alguém reage como se você tivesse cometido um desastre. Você falha em algo pequeno e parece que aquilo vira um acontecimento. Você se desvia 1 centímetro e as pessoas enxergam como se fosse 1 quilômetro. Por quê? Porque quando você é visto como alguém especial, alguém incomum, alguém com luz, as pessoas esperam, ou até desejam, que você seja perfeito. Não porque você queira isso, mas porque a sombra delas precisa disso. Quanto mais elas projetam em você, mais elas observam suas falhas. Quanto mais elas te colocam em um pedestal invisível, mais elas se esforçam para provar que você não é tudo isso. É a maneira inconsciente que elas usam para aliviar o peso da própria inadequação. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Suas falhas destacam a coragem que muitos não têm para tentar. Você se move, tenta, experimenta, arrisca. Então, cada erro seu lembra ao outro tudo aquilo que ele não teve coragem de fazer. E isso dói. Por isso, você vira alvo de atenção exagerada. Não por ser fraco, mas por ser forte o bastante para se mover. A verdade é, o escolhido não é perseguido por seus erros. É perseguido pela forma como ele continua apesar deles. Agora que completamos a primeira metade dos sinais, seguimos para o próximo bloco. Sinal 6. Pessoas que te procuram em busca de clareza, mesmo sem intimidade. Este sinal é sutil, mas impossível de ignorar. Há momentos em que pessoas que mal te conhecem, colegas distantes, conhecidos eventuais, quase estranhos, começam a te procurar para desabafar, pedir conselhos, buscar direção. É como se, sem perceber, elas sentissem que você é um porto seguro, um lugar de lucidez, uma presença que organiza pensamentos e acalma tempestades. E o mais curioso é que você não faz esforço para isso. Você não se oferece, você não tenta parecer sábio. Você apenas é. O escolhido carrega uma qualidade rara, uma energia que dá clareza. Não é algo que você diz, é algo que você transmite. As pessoas percebem que ao seu lado, as próprias emoções se reorganizam, os pensamentos se alinham. A verdade fica mais fácil de encontrar e, sem entender o motivo, elas sentem um impulso quase instintivo de se aproximar. Elas desabafam segredos que nunca disseram a ninguém, pedem conselhos que não costumam pedir e confiam em você de uma forma que nem faz sentido racional. Isso acontece porque, quando você caminha alinhado com sua essência, sua energia se torna espelho e bússola ao mesmo tempo. O outro encontra em você aquilo que perdeu em si mesmo: equilíbrio, consciência, sobriedade, presença. Mas lembre-se, este sinal é belo, mas exige limites. Nem toda dor que te entregam é sua para carregar. Nem toda alma que busca refúgio está disposta a caminhar. Mesmo assim, a simples existência do fenômeno revela algo profundo. As pessoas reconhecem a sua luz antes que você reconheça a sua missão. Agora, seguimos adiante. Sinal 7. Quando sua presença desperta mudanças, mesmo sem você fazer nada. O 7º sinal é talvez um dos mais impressionantes e, ao mesmo tempo, um dos mais discretos. Você não fala, você não aconselha, você não interfere, mas, ainda assim, sua presença provoca mudanças. Alguém muda o tom de voz quando você chega.
Outra pessoa começa a agir de forma mais responsável. Alguém decide tomar uma atitude importante depois de conversar com você. E existe ainda aquele que volta para casa refletindo, questionando, revisando a própria vida, apenas porque esteve alguns minutos ao seu lado. Não é força, não é persuasão, é energia. O escolhido carrega um campo que desestabiliza o que está desalinhado e encoraja o que está pronto para crescer. A sua frequência reorganiza ambientes. Seu silêncio afeta conversas. Seu olhar muda comportamentos. Sua presença altera direções. Algumas pessoas se tornam melhores ao seu lado, mais calmas, mais verdadeiras, mais conscientes. Outras se tornam piores, mais reativas, mais defensivas, mais irritadas. Por quê? Porque você desperta aquilo que já existe nelas. Quem tem luz, expande. Quem tem sombra reprimida, explode. Sua energia funciona como uma tocha, ilumina o que estava escondido e revela o que muitos preferiam não ver. Isso acontece porque você não é neutro, você é impacto. E mesmo quando caminha em silêncio, deixa rastros de mudança por onde passa. Este é um dos sinais mais fortes e mais raros de alguém que carrega propósito, sensibilidade e missão. Agora, seguimos para o último sinal. Sinal 8. As pessoas sentem que você tem um caminho. Mesmo quando você ainda não enxerga o último sinal, é o mais misterioso e, de certa forma, o mais belo. Mesmo nos períodos em que você se sente perdido, cansado, confuso ou questionando a própria jornada, existe algo em você que o mundo percebe. Antes mesmo de você perceber, as pessoas notam que você tem um caminho, uma direção interna, uma espécie de bússola espiritual que continua funcionando mesmo nos seus momentos mais frágeis. E elas sentem isso no seu olhar, na sua postura, no seu silêncio. É por isso que tantas vezes você é tratado de um jeito diferente, seja com admiração, seja com resistência. Os outros enxergam em você uma determinação silenciosa, uma força que não depende de circunstâncias, uma profundidade que não se apaga. Mesmo quando você duvida, mesmo quando você cai, mesmo quando você se sente comum, o mundo continua reagindo à sua luz. Alguns tentam te seguir, outros tentam te sabotar. Alguns te admiram de longe, outros se incomodam sem entender por quê. Mas ninguém permanece indiferente, porque você carrega um propósito que não precisa ser anunciado. Ele vibra, se manifesta, transparece, e os outros sentem. Quando alguém reconhece que você é um escolhido, ela percebe em você algo que ainda está amadurecendo, mas que já existe. Uma essência forte demais para ser ignorada. Um destino grande demais para passar despercebido. E esse reconhecimento, mesmo silencioso, transforma a forma como o mundo reage a você. Mas, no fim, o mais importante não é como os outros te veem, é como você escolhe caminhar. No fim de tudo, existe uma verdade silenciosa que o mundo tenta te mostrar, mesmo quando você não percebe. A forma como as pessoas reagem a você diz mais sobre a sua luz do que sobre as suas falhas. Ser um escolhido não tem a ver com superioridade, perfeição ou destino grandioso. Tem a ver com sensibilidade, com propósito, com consciência desperta, com a coragem de caminhar na própria verdade, mesmo quando ela incomoda. Os 8 sinais não são medalhas, são espelhos. Espelhos que revelam a força que você esquece. Espelhos que lembram o impacto que você exerce. Espelhos que mostram que sua presença nunca passou despercebida, nem nunca vai passar. Se alguns se afastam, é porque a sua frequência não combina com a deles. Se outros se aproximam, é porque sua caminhada inspira. Se alguns te imitam, é porque buscam algo que você já encontrou. Se outros tentam te diminuir,
é porque você desperta conflitos que eles evitam enfrentar. Nada disso é pessoal, é energético, é espiritual, é o reflexo da sua consciência tocando o inconsciente dos outros. E, à medida que você reconhece isso, começa a compreender o que sempre esteve diante dos seus olhos. Você nunca foi comum. Você sempre foi visto, antes mesmo de ser compreendido. Este é o chamado do escolhido. Não buscar respeito, mas presença. Não buscar aprovação, mas alinhamento. Não buscar ser seguido, mas ser verdadeiro. E agora, se algo em você despertou, se alguma parte da sua alma reconheceu essas palavras como familiares, então continue essa jornada conosco. Comente aí, eu reconheço quem eu sou. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Alguém que talvez já esteja sendo visto como um escolhido, mas ainda não percebeu. E lembre-se, você não foi escolhido para ser perfeito. Foi escolhido para ser consciente. Incendeie seu coração e até a próxima.